Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao canal legal do professor Azenil mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre perícias e avaliações de imóveis em alienação fiduciária. Seja muito bem-vindo, aproveite para se inscrever, dá aquele clique naquele joinha aí para poder então ajudar o nosso trabalho. E vamos começar nesse tema que é bem gratificante, falando então sobre as avaliações de imóveis e como que elas devem ser realizadas. Então, avaliação de imóveis, vou falar um pouco sobre os critérios exigidos pela Caixa Econômica. Por que pela Caixa Econômica? Porque é o banco que hoje no Brasil tem uma maior demanda. Nós temos também pelo Banco do Brasil, temos pelo Bradesco, Santander, mas a Caixa Econômica é aquela instituição que até hoje ainda nos dá os melhores resultados. Ela é feita através da contratação, através de uma licitação. Nós estamos no mês de abril de 2020. Essa licitação foi aberta no início do ano, mas a Caixa está com uma nova modalidade em que ainda estão ocorrendo contratações. É claro que essa pandemia que está assolando o Brasil está dificultando um pouco, mas aos poucos nós vamos caminhando e superando essa fase. Tá? Então, bem diferente do que essa avaliação realizada por um corretor de imóveis, a avaliação da Caixa ela obedece a alguns critérios que nós vamos ver aqui. É o método comparativo de dados. O corretor ele costuma fazer muito avaliação, na verdade ele faz o que a gente chama de parecer técnico mercadológico. Ele faz uma avaliação, ele atribui o bem um valor através de tratamento de dados, que também é válido segundo alguns critérios judiciais. O tribunal também tem aceitado esse tipo de avaliação. Mas não vamos entrar aqui no mérito, quem pode, quem não pode, isso é uma discussão muito ampla. A norma prevê que tem que ser um profissional habilitado e nós vamos falar com base na NBR 14653, no item 2, que fala então de avaliações de imóveis urbanos, né? Qual é a metodologia que nós vamos utilizar? Nós vamos usar o método comparativo de dados. Observem nessa ilustração que eu deixo aqui para vocês, em que eu tenho vários imóveis, vários apartamentos inseridos numa mesma região, no mesmo bairro, numa mesma rua. É bem provável que cada um imóvel desses tenha um preço diferenciado. Por quê? Pela sua posição em relação ao prédio, pela sua altura, pelo seu andar em que ele está inserido, pela proximidade ou não de um polo, pela existência ou não de vaga de carro. Então, isso são variáveis que nós vamos falar sobre alguma delas, para que eu possa estar atribuindo, então, uma qualidade específica para aquele imóvel que eu vou avaliar. Então, depois que eu monto o meu modelo matemático, que eu faço meu tratamento de dados, através da inferência estatística, eu busco, então, equacionar esse problema matemático de forma que, a hora que eu sacar um apartamento qualquer desses, ele consiga, então, estar representando aquela minha população. Tá ok? Então, uma das coisas importantes no meu processo de avaliação de imóveis é também o trabalho do avaliador de analisar os documentos. É importante que, além da inferência, além do domínio dos conhecimentos sobre patologias de imóveis, sobre as condições de segurança da edificação, o avaliador ele precisa também saber ler documentos imobiliários, olhar o que é um registro de imóveis, olhar o que é um IPTU, verificar se aquela documentação dá ao meu imóvel, avaliando a característica de um imóvel que possa ser inserido num contrato de alienação. Então, é preciso que esse meu imóvel ele tenha a sua regularidade documental devidamente comprovada. Mas, Azenil, se o imóvel é de posse, ele não vai poder ser vendido? Vai. Ele vai ser vendido, mas não através de um financiamento bancário.
Por quê? Porque ele não estará naquela condição que o Código Civil ele exige que aquele meu contrato ele tenha um objeto lícito, possível e determinado. Temos algumas aulas aqui no nosso canal legal também sobre legalização de imóveis e que você pode dar uma olhada lá e vai ajudar bastante nesse trabalho de análise documental do engenheiro avaliador, tá ok? Então, eu preciso entender também o que é essa alienação fiduciária. A alienação ela é uma garantia de um negócio jurídico mediante o devedor, chamado também de fiduciante. Ele tem como o objetivo garantir o cumprimento de uma obrigação. Ele contrata e transfere para aquele credor ou fiduciário a propriedade do imóvel. Ele fica na posse indireta daquela coisa imóvel, sendo que o fiduciante, vamos entender, aquele que está comprando, ele fica com a posse direta. Então, eu quero comprar um imóvel, eu não tenho dinheiro, eu recorro a uma instituição bancária para poder então ter aquele meu imóvel. Essa instituição bancária me empresta o dinheiro, mas a garantia é aquele bem. Se eu não pagar aquele meu credor, o credor vem e faz então a retomada daquele imóvel que era a garantia. Daí eu preciso ter esse imóvel perfeitamente regularizado. E outra coisa, o avaliador é que vai atestar se esse imóvel garante aquele valor que o credor está me emprestando. Imagine que eu faça uma transação, um avaliador ele determina no seu laudo um valor de imóvel de R$ 500 mil. A pessoa não paga, o devedor não paga, e na hora que o credor busca então o seu saldo, o seu valor, ele avalia mais uma vez o imóvel e aquele imóvel não chega a 200 mil. Ele teve um prejuízo enorme por conta de uma avaliação. Então, é importante que essa condição resolutiva do contrato, ela só vai se dar quando acabar de pagar o imóvel. E aí sim, então, aquele devedor, ele consegue a baixa dessa alienação e ele passa então a ser o proprietário do imóvel. Tá ok? Então, apenas um conceito jurídico para que a gente consiga entender esse sistema de avaliações. A legalidade é fundamental por quê? Porque esse objeto jurídico é que vai garantir, então, esse meu contrato. Lá no Código Civil, a validade do negócio jurídico ela requer, primeiro, o objeto lícito, possível e determinado ou determinado, né? Nessa alienação, o objeto é o imóvel e, por isso, ele precisa ser um imóvel lícito e precisa ser um imóvel legal. Ele precisa, além de ter a sua existência comprovada através de uma averbação da construção no registro de imóveis, é preciso que essa construção também tenha o devido processo de legalização. Cada banco tem o seu critério, cada banco tem a sua forma de contratar. A Caixa Econômica, ao longo do tempo, ela vem, em alguma ocasião, exigindo o habite, em outras ela já dispensa, já consegue criar uma certa facilidade no ato de contratação, mas ainda assim cabe ao avaliador essa decisão com base, é claro, nas regras estabelecidas pelo banco. Então, não dá para criar uma regra geral, cada banco se comporta de uma maneira, alguns mais rigorosos, outros menos exigentes, e assim como eles são donos do dinheiro, eles vão estabelecer as regras e nós, no papel de avaliadores, nós somos os olhos do banco. Nós somos aqueles que estarão na linha de frente e decidindo pelaquela legalidade ou não daquele bem. A avaliação do imóvel é por credenciado da Caixa Econômica, no caso, o engenheiro ou o arquiteto que consegue fazer o seu cadastro como avaliador, ela vai se dar com a juntada dos documentos através, então, de um processo de financiamento.
Após aprovar os créditos lá no banco, então, vendo se não tem restrição nenhuma, que é um trabalho que o gerente da Caixa, o gerente do banco aqui faz, então ele vai sortear uma empresa terceirizada. E essa empresa, então, é que vai proceder à avaliação desse imóvel. E nesse papel entra, então, a definição do que é uma avaliação. A avaliação, segundo a NBR 14653-2, é definida como a determinação do valor de um bem, é o objeto da engenharia de avaliações e vem dizendo o seguinte: análise técnica realizada por engenheiro ou arquiteto de avaliações para identificar o valor de um bem, os seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores de viabilidade da sua utilização econômica para uma determinada finalidade naquela situação e naquela data. Essa é uma definição que a gente tem lá na BNT que fala exatamente isso que nós estamos tratando. Quanto vale o meu imóvel? Quanto vale aquele mercado está sugerindo? Não é o meu valor sentimental, aquele valor do imóvel, porque tive uma tradição, que eu nasci ali naquele bairro, eu gosto muito dele, então não é isso que nós estamos buscando aqui. Qual é aquela avaliação, qual é aquele preço que nós vamos entender que ele vai ser inserido e vai ser a garantia para que, se aquele cliente ficar devedor, a Caixa, o Banco Itaú, o Santander, algum desses bancos, eles não tenham o efetivo prejuízo, tá? Então, eu preciso entender como que funcionam os métodos de avaliação. Entre todos os métodos que nós temos na norma, o mais utilizado é o método comparativo, onde o valor do bem ele vai ser estimado, como o nome pressupõe, através de comparações com dados de mercados semelhantes quanto às suas características. Então, é uma condição fundamental para a sua aplicação a existência de um conjunto de dados que possa ser realmente tomado estatisticamente como amostra de um mercado. Ou seja, qualquer bem deve ser avaliado desde que existam dados que possam ser considerados em uma amostra representativa do mesmo. Imagine um bairro como Copacabana, em que eu tenho vários imóveis com várias ofertas e eu posso criar um modelo matemático. Só que eu preciso de dados, preciso de quantitativos para que eu tenha, então, uma ideia de que aquele mercado está se comportando efetivamente daquela maneira. Porque, mesmo em Copacabana, eu vou ter imóveis que vão estar próximos à orla e outros mais afastados. E isso vai trazer uma significativa variação de preços. Eu vou ter imóveis que tenham vaga de carro e outros que não tenham vaga de carro. E é justamente esse elemento amostral, essa diversidade de dados que eu vou estar buscando para que eu possa, então, criar um modelo matemático que, na hora que eu sacar um apartamento daqueles, um imóvel daqueles, eles consigam representar, então, todo aquele meu universo amostral. E a atividade do avaliador, ele vai ter que, antes de mais nada, fazer uma pesquisa de mercados. Essa pesquisa normalmente é feita em quem? Viva Real, Zap Imóveis, ligando para a imobiliária, buscando pessoas que estejam vendendo aquele imóvel naquela região e naquele tempo, naquele intervalo de data. Então, outra coisa que eu preciso também, escolher as variáveis que vão estar atuando. Vamos falar no próximo vídeo sobre as minhas variáveis. Eu preciso ter, então, uma definição de qual método que eu vou avaliar. Escolher do valor dentro de um intervalo, porque nem sempre eu vou conseguir comparar imóveis que, de repente, tenham características especiais. Então, ela tem o intuito de auxiliar a tomada de decisão de administradores, investidores e demais pessoas e instituições que demandam o conhecimento do valor do bem. No próximo vídeo, cada vídeo vai ter cerca de 15 minutos, até para não ficar muito longo, e vocês possam assistir quantas vezes vocês quiserem, nós vamos tratar melhor como seriam essas variáveis, ok?
Um abraço e até lá. E não se esqueçam aí, compartilhem, curtam, cliquem aí no sininho para a gente poder então ter um trabalho bem mais aproveitado. Até já!